Boa noite. Boa noite. A Itália vai extraditar Henrique Pisolato, ex-diretor do Banco do Brasil, condenado no mensalão petista. Ele começa a cumprir a pena de 12 anos e 7 meses no presídio da Papuda, em Brasília. Professores protestam na Avenida Paulista e mantêm a greve que já dura 43 dias. Equipes do jornalismo da TV Globo e do SBT são agredidas por manifestantes. Número de roubos cresce em São Paulo. Homicídios sobem na capital, mas caem no estado. Dilma diz que problemas de gestão na Petrobras estão superados. Cartel dos trens no governo tucano, pedido a prisão de executivo que trabalhou na multinacional Alstom. Descendentes de armênios lembram o genocídio cometido pelos turcos 100 anos atrás. Previsto para ser inaugurado na próxima semana, o Shopping Cidade São Paulo é o quarto nos arredores da Avenida Paulista. Construído no terreno da antiga mansão da família Matarazzo, o novo estabelecimento comercial divide opiniões. Olha ele aí, tem prédio novo surgindo na Paulista, mas de baixo, velhas reclamações. Já tá trânsito, com o shopping vai ficar pior, né? Agora mesmo eu levei uns 40 minutos para fazer esse contorno aqui. Fachada futurista e paredes espelhadas, 160 lojas, cinema, teatro, muita gente gostou. Uma nova opção para a gente poder fazer compra, ainda mais aqui na região, né? Deve ter praça de alimentação também. Já tem bastante comércio, obviamente, né? E dos mais diversos tipos, mas realmente está faltando um shopping dessa magnitude. Além do centro de compras, uma torre comercial de 13 andares vai abrigar escritórios. O projeto também prevê um bicicletário, já que a ciclovia da Paulista deve aumentar o fluxo de ciclistas por aqui. A inauguração oficial estava prevista para quinta-feira desta semana, mas acaba de ser adiada novamente e ficou para quarta-feira da semana que vem. Isso porque a prefeitura ainda não emitiu o habite-se, o documento que atesta que o empreendimento cumpriu as exigências de mobilidade e de acessibilidade. Sem este documento, o shopping não poderá ser aberto. Operários correm contra o tempo. A parte externa ainda precisa de muitos reparos. Torre foi erguida no terreno de 12 mil metros quadrados, onde ficava a antiga mansão do industrial paulista Francisco Matarazzo. Eram 19 quartos e 16 salas. No fim dos anos 80, a estrutura foi tombada pelo Condefat, mas em 96, parte do imóvel foi derrubada durante uma tempestade. A perícia concluiu que o desabamento foi intencional. Após o acidente, o espaço virou estacionamento, até ser vendido em 2007 por 130 milhões de reais. O investimento total do complexo foi de 500 milhões de reais. Será o quarto shopping da região da Paulista. É exagero, né? Poderia fazer alguma outra coisa, sei lá, um supermercado ou algum outro hospital, alguma coisa assim. A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informou que o pedido do habite-se foi feito no dia 17 e que o documento está sendo analisado. A história da Avenida Paulista, o melhor símbolo da nossa cidade, é também um pouco da história de vários crimes cometidos contra a memória da nossa São Paulo. Dezenas de casarões de Barões do Café e de italianos endinheirados foram destruídos, principalmente nas décadas de 70 e 80, pela ganância e pela especulação imobiliária. Alguns chegaram a ser dinamitados durante a noite para escapar ilegalmente de processos de tombamento. Caetano Veloso acertou na mosca ao cantar São Paulo e falar da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Professores da rede estadual fazem manifestação no centro de São Paulo e decidem manter a greve da categoria. Durante o protesto, a equipe flagrou o momento em que manifestantes hostilizaram jornalistas. A repórter Fernanda Azevedo acompanha o ato e tem outras informações.
Nós estamos aqui agora na Praça da República. A manifestação já se dispersou, aqui apenas professores que fazem um acampamento aqui. A manifestação seguiu pacífica desde a Avenida Paulista, descendo a Rua da Consolação até aqui a Praça da República. Quando a manifestação já estava se dispersando, um grupo de manifestantes cercou uma equipe de reportagem da TV Globo. Eles foram retirados aqui com gritos, objetos foram lançados. Vários professores também cercaram essa equipe na defesa dessa equipe. Outras equipes de televisão que estavam fazendo essa cobertura também foram hostilizadas. Nós vimos uma equipe do SBT sendo agredida com pedaços de bandeira. Eram bandeiras pretas que não são do movimento dos professores e sim características do movimento dos Black Blocs. Inclusive, nós podemos até reconhecer alguns integrantes desses movimentos de outras manifestações. Eu conversei agora com integrantes da APOESP que se disseram bastante consternados com o que aconteceu com as equipes de reportagem aqui. Eles disseram que era um grupo infiltrado aqui, que isso não fazia parte da manifestação dos professores. De qualquer forma, nós presenciamos aí duas equipes, uma da Rede Globo e outra do SBT, sendo bastante hostilizada. A equipe da Rede Globo, inclusive, precisou entrar num bar para se proteger, e a equipe do SBT, que estava de capacete azul, também foi agredida por esses manifestantes. Agora o clima é bem tranquilo, como eu disse, foi uma manifestação todo o tempo pacífica, desde a Avenida Paulista até chegando aqui à Praça da República, onde fica a Secretaria de Educação. Vocês veem agora a Polícia Militar, que está se retirando agora da manifestação, a Polícia Militar que acompanhou durante todo o percurso, e nós vamos ver mais sobre essa manifestação e sobre a presença da Polícia Militar na reportagem. A Assembleia dos Professores estava marcada para acontecer no vão livre do MASP, mas já no início da concentração, a tropa de choque retirou quem estava por lá. A justificativa ouvida pelos professores é que o prédio, tombado pelo patrimônio histórico, estaria sofrendo abalos estruturais com as manifestações. Ocupando as duas faixas da Avenida Paulista, os professores decidiram manter a greve, que acontece há mais de 40 dias. Segundo a APOESP, o sindicato da categoria, 78% dos professores aderiram à paralisação. Eles reivindicam 75% de reajuste para os próximos 6 anos. Depois da Assembleia, eles seguiram em caminhada pela Avenida da Consolação até a Praça da República, onde fica a Secretaria Estadual de Educação e onde ontem, após uma reunião com o secretário Hermann Furwald, um grupo de professores tentou invadir o prédio. Eles usaram paus e pedras, chutaram e forçaram a entrada. Portas e janelas foram quebradas. Hoje, o governador Geraldo Alckmin comentou a ação. Não é uma ação de professores, é uma ação de radicais com motivação nitidamente política, inaceitável, de depredação ao patrimônio público, que é do povo, que é do Estado, de maneira totalmente inaceitável. Quando os professores chegaram à secretaria, o prédio já estava cercado por policiais militares que ficaram conhecidos nas manifestações como a Tropa do Braço. A presença tão grande da polícia também foi criticada pela POS. Ostensiva demais, não precisa. Está todo mundo tranquilo aqui, eu acho que é desnecessário. Isso gera violência, não é outra coisa. O professor não é bandido. Quem é violento, violência é as salas superlotadas, violência é o baixo salário, violência é a forma como é contratado e atribuído às aulas. Isso é violência, colocar 40, 50 alunos para mais, numa sala de aula, sem ventilador, sem água, sem papel higiênico. O governo da Itália autorizou a extradição de Henrique Pizzolato, ex-diretor do Banco do Brasil, condenado no processo do mensalão petista. A decisão não permite mais recurso e as autoridades brasileiras têm 20 dias para fazer a transferência dele para o presídio da Papuda, em Brasília. Pizzolato foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão no processo do mensalão petista, sob acusação de usar dinheiro público do Banco do Brasil no esquema de corrupção política. Ele fugiu para a Itália em 2013 com passaporte falso de um irmão já morto para escapar da prisão. Por ter dupla nacionalidade, tentou evitar que a Itália atendesse ao pedido brasileiro. Ganhou em primeira instância, mas em fevereiro, a Corte Superior de Justiça autorizou a sua extradição. Faltava apenas a confirmação do governo italiano. Um dos fatores que pesaram na decisão foi o compromisso das autoridades brasileiras de que Pizzolato não correria riscos numa prisão aqui no Brasil, como argumentava sua defesa.
O Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral da República, responsáveis pelo compromisso, comemoraram em nota conjunta a decisão italiana. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a extradição de Pisolato. A Itália tinha tudo para negar o pedido de extradição do mensaleiro Henrique Pisolato. Primeiro havia o aspecto da vingança. O governo petista do Brasil se negou a extraditar Cesare Battisti, o italiano que foi condenado por envolvimento em 4 assassinatos na década de 70 na Itália. Em segundo lugar, havia o fato de que Pisolato tem cidadania italiana. Ele é brasileiro, mas também herdou a cidadania italiana dos seus avós, que nasceram na Itália. Como a Constituição brasileira proíbe a extradição de nacionais, a Itália poderia simplesmente invocar o princípio da reciprocidade e dizer não vou extraditar Pisolato, e ninguém poderia dizer nada. Mas acabou prevalecendo algo que é essencial quando está em jogo a necessidade de fazer justiça. Prevaleceu o bom senso. O ministro italiano da Justiça, Andrea Orlando, lembrou no seu despacho os compromissos da Itália com a cooperação internacional no combate à corrupção. A partir deste princípio basilar, ele colocou a cidadania italiana de Pisolato em segundo plano. Lembrou que os vínculos maiores de Pisolato são com o Brasil. Além de ter nascido no Brasil, ele cometeu crimes no Brasil, foi condenado, julgado dentro dos parâmetros legais, com amplo direito à defesa e precisava cumprir a sua pena. Simplesmente aprovou a extradição. Com esse gesto, a Itália deu uma lição institucional ao Brasil. Ficou demonstrado que é com decisões simples e lógicas como essa que se combate a impunidade. Enquanto isso, continua entre nós Cesare Battisti, livre, leve e solto. Boa noite. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo divulga os dados da criminalidade na capital e no interior do estado. Os roubos voltaram a crescer. Os homicídios subiram na capital e caíram no interior. Os roubos em março subiram tanto na capital quanto no estado. Aqui na cidade foram 14.217 casos em março, contra 14.093 no mesmo mês do ano passado, alta de 0,9%. Já no estado foram 27.793 casos no mês passado, contra 26.836 ocorrências no mesmo período de 2014, alta de 3,6%. Os números revertem a tendência de queda nessa modalidade de crime. O número de homicídios também subiu na capital paulista. Em março foram 113 mortes contra 110 no mesmo período do ano passado, alta de 2,7%. Já no estado, o número de homicídios caiu de 364 em março de 2014 para 356 no mês passado. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, nega o envolvimento de policiais militares na chacina que aconteceu na quadra da organizada do Corinthians. O crime foi no sábado à noite. 8 pessoas morreram. Segundo o secretário, a principal linha de investigação é a disputa por pontos de venda de drogas. Reportagem do jornal Folha de São Paulo diz que a Polícia Civil trabalha com a hipótese da participação de 3 PMs no crime. A suspeita é que os policiais à paisana, que seriam ligados à Força Tática da PM de Osasco, na Grande São Paulo, tenham atuado no crime. Segundo o jornal, o DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, foi procurado por testemunhas que afirmaram que, uma semana antes da chacina, os policiais foram à sede da torcida corintiana. Lá teriam agredido alguns integrantes e ameaçado voltar. O alvo do crime, de acordo com as investigações, era Fábio Neves Domingos, de 34 anos, que levou um tiro na nuca e outro no braço direito. Ele teria discutido com um dos assassinos antes da chacina. Não há nenhuma investigação em relação a isso. Os 2 nomes citados que estão sendo investigados e que um dos órgãos de comunicação deu como se fossem policiais, não são policiais, não há essa linha de investigação. Até o momento não há nenhum indício, mais não há nenhuma indicação da participação de policiais. O prefeito paulistano, Fernando Haddad, entrou na justiça para obrigar o governo Dilma Rousseff a cumprir a lei que muda a correção das dívidas de estados e municípios.
Pela lei aprovada pelo Congresso Nacional no fim do ano passado, a dívida da capital paulista cairia de 62 bilhões de reais para 36 bilhões de reais. O governo ainda não regulamentou a lei e espera que as novas regras passem a valer apenas no ano que vem, para não prejudicar o ajuste fiscal. O Congresso Nacional examina agora um novo projeto que obriga o governo a aplicar logo a lei. No mês passado, Haddad afirmou que deixar a mudança na dívida para 2016 não comprometeria a capacidade de investimento da prefeitura. Agora, ao recorrer à justiça, ele segue o caminho do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que conseguiu a imediata revisão da dívida. Haddad disse ainda que a alternativa judicial foi sugerida pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, quando apresentou as dificuldades do governo federal para a aplicação da lei. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. A extradição de Henrique Pizzolatto é o assunto. O ministro André Orlando, do governo de Matteo Renzi, na Itália, acaba de fazer história no Brasil e no combate à corrupção, quando autorizou a extradição de Henrique Pizzolatto de volta para o território brasileiro. O governo italiano deu a terceira demonstração de que tudo o que o PT e o Lula falaram até agora sobre o mensalão é simplesmente falso. Henrique Pizzolatto foi preso, não foi preso, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por vários crimes, corrupção, peculato, etc. Fugiu, ou seja, deu a primeira demonstração de que tinha culpa no cartório, ou seja, confessou o crime. E é um crime importante. Ele era vice-presidente de marketing, portanto, responsável pela publicidade do Banco do Brasil, que é uma instituição pública, apesar de ser um banco privado, né, teoricamente, e aplicou dinheiro do VisaNet foi descoberto no processo do mensalão, comprar bancadas de partidos pequenos que apoiam o governo e agora está sendo descoberto no processo do Petrolão, também pagar chantagens para livrar o PT da cumplicidade com os bandidos que mataram Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André. Ao confirmar que a justiça brasileira agiu corretamente, deu-lhe plena defesa, ou seja, dentro dos cânones do Estado Democrático de Direito que a Itália respeita, a justiça italiana e agora o governo italiano confirmam que Pizzolatto é um criminoso comum, não era um condenado político. E esse elo foragido entre todos os escândalos do petelão demonstra que é uma verdadeira farsa essa história de que são todos heróis do povo, do socialismo, e não criminosos, ladrões, rastaqueras. Agora, se o PT e o Lula vão adotar esse discurso, eu duvido muito. Vão continuar dizendo que isso é uma injustiça, uma perseguição ao PT. Você decide se acredita neles ou na justiça brasileira e na justiça italiana. Bem, terça-feira eu estou de volta. Até lá, direto ao assunto. A deputada Luísa Erundina, do PSB, foi internada no INCOR aqui em São Paulo. Ela passou mal ontem à noite ao voltar de Brasília depois de uma descompensação cardíaca e um pico de pressão alta. Segundo a assessoria da deputada, que está com 80 anos, ela passa bem e fez uma série de exames hoje. Segundo o boletim médico divulgado no fim da tarde, ainda não há previsão de alta. Em novembro, Erundina passou por uma cirurgia no INCOR para a colocação de stents em artérias do coração. Com quase 50 anos de história, aberto 24 horas por dia, o Bar Estadão tem o sanduíche de pernil mais famoso da cidade. O estabelecimento foi batizado com o nome do jornal que funcionava no prédio vizinho e ajudou a fazer a fama do local. O Bar Estadão faz parte da história da cidade e é a cara de São Paulo.
Um bar e lanchonete que funciona 24 horas por dia e está sempre movimentado, não importa o horário. Só fecha nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro e concentra pessoas de todas as idades. O Estadão é assim, democrático. Jornalistas, pessoal que está de plantão, artistas, o pessoal que está nos hospitais, nas delegacias, da Sabesp, da Eletropaulo. O nosso público é bem eclético. O pessoal que está indo para a balada, o pessoal que está saindo da balada, vem direto aqui. A lanchonete virou ponto de referência na maior cidade do país. E o sucesso não vem de agora. Foi fundada em 1968 por imigrantes portugueses. Depois vendida para a família Zonta, que administra o lugar desde 1974. O nome Estadão é uma referência ao jornal O Estado de São Paulo, que ficava bem aqui ao lado. Os jornalistas desciam e vinham se alimentar aqui. A lanchonete se transformava numa grande redação. E desses balcões surgiram muitas sugestões de pautas e reportagens. Marcos se lembra muito bem dessa época. Trabalhou no jornal e de lá para cá nunca deixou de frequentar a lanchonete. O pessoal se reunia aqui de madrugada, né? E as ideias todas acho que saíam mais daqui do que lá dentro do jornal. O carro-chefe aqui da casa é um lanche simples, mas muito saboroso. Ele é feito com pão francês, pernil e um molho especial aqui da casa. A receita foi trazida pelos proprietários do interior do estado. E o lanche acabou conquistando os paulistanos. Olha o pernil, Zezão. É um segredo que está aí o pão francês misturado com a carne de porco, mais aquela parte crocantezinha que ele tem. E tudo isso chama a atenção da gente e não tem como não, é irresistível. Só de olhar dá água na boca. O pernil é comprado no mercado municipal de São Paulo, de um único fornecedor. São cerca de 30 peças por dia, de 8 quilos cada uma. São pernis frescos, não são pernis congelados. Nós salgamos ele, deixamos por algumas horas ele em descanso na câmara, no mínimo 8 horas na câmara frigorífica. Depois vai para o forno e demoram em média de 3 horas e meia para assar. Todo mundo vem por causa dele, deve ter outras coisas, mas a gente sempre acaba comendo esse sanduíche. Experimentei e adorei, bom demais, é grande, mas dá para comer. Eu concordo, é uma delícia. Muito bom. E hoje fez um calorão aqui na capital paulista, os termômetros chegaram aos 28 graus, mas até o final da noite deve chover. E no final de semana vai ter temperatura não muito alta, vai estar um pouquinho mais friozinho e o tempo vai estar seco, não vai chover. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. Amanhã, uma massa de ar seco avança pelo sul do Brasil, mantendo o tempo firme até o Mato Grosso do Sul. Mas isso não significa que as temperaturas vão subir muito. No mapa, é possível ver que na maior parte do Brasil vai fazer calor, exceto na região sul, onde as temperaturas ficam mais amenas. A máxima não deve passar amanhã dos 25 graus em Porto Alegre. Já em Cuiabá e também em Teresina, a máxima chega aos 33. E enquanto fica seco no sul, chove em todas as demais áreas do país. Chove fraco na faixa leste, que vai desde o litoral gaúcho até o Rio de Janeiro. A chuva deve vir forte e volumosa na região norte e deve ser persistente no sul da Bahia. E a massa de ar seco que está no sul avança sobre São Paulo e o sábado será de tempo aberto na maior parte do estado. Só no sul e leste paulistas, incluindo o litoral, é que as nuvens persistem e a temperatura cai. No centro-norte do estado, tempo firme com máxima de 28 graus em Barretos e também em São Carlos. E na faixa leste, temperaturas mais baixas, com máxima de 26 em Campinas e de 25 em Santos. E na Grande São Paulo, o sol até aparece, mas sempre entre muitas nuvens. Já aqui na capital, o fim de semana não será ensolarado, mas também não há expectativa de chuva. As máximas ficam na casa dos 24 graus. E na segunda, o tempo fica mais aberto e a máxima sobe para os 26 graus. Cartel de trens em São Paulo. O Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva de César Ponce de Leon, ex-dirigente da Alstom no Brasil. O executivo é acusado das práticas dos crimes de fraude à licitação e formação de cartel.
A medida foi tomada pelo promotor Marcelo Mendrone após a constatação que Ponce de León reside na Espanha, segundo dados que ele colocou em redes sociais. No pedido, os promotores pedem a inclusão de León na lista de procuradores da Interpol, pois ele não foi localizado durante as investigações. Nem todos os envolvidos em escândalos de corrupção têm a mesma sorte. Pizzolato, nós vimos escondido na Itália, com o nome do irmão, já morto, foi localizado e volta preso ao Brasil, no mensalão do PT. César Ponce de León, diretor da Alstom, uma das empresas do cartel de trens, com prisão pedida pelo Ministério Público, desapareceu. Tem muito a falar sobre corrupção na CPTM, no governo do tucano José Serra. Jaime Alves de Oliveira Filho, o Careca, policial que entregava dinheiro vivo a comparsas de Alberto Youssef, o doleiro, também desapareceu. Tem muito a falar dos pacotes que entregou pessoalmente a Antônio Anastasia, hoje ex-governador tucano de Minas Gerais, e a Eduardo Cunha, do PMDB, hoje presidente da Câmara. Como a gente percebe, os crimes são os mesmos, mas alguns conseguem desaparecer muito melhor que outros. Chefes de Estado e delegações de diversos países participaram das cerimônias do centenário do genocídio armênio na capital Yerevan. A homenagem foi no memorial construído para lembrar o genocídio. Estavam presentes líderes da Rússia, França, Sérvia e Chipre. O presidente armênio Serge Sarkisian disse que o reconhecimento do genocídio é um triunfo da consciência humana e da justiça sobre a intolerância e o ódio. O presidente francês François Hollande garantiu que seu país nunca vai esquecer o episódio. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que nada justifica massacres em massa. Em Istambul, a cerimônia religiosa no Patriarcado Armênio teve pela primeira vez a presença de um alto dirigente do governo turco, o ministro para Assuntos Europeus. Um dia antes da data oficial, coincidindo com o aniversário do genocídio armênio, a Turquia organizou uma cerimônia pomposa para lembrar o centenário da Batalha de Galípoli, considerada uma das mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial. O presidente turco Tayyip Erdogan teve como convidados especiais os príncipes britânicos Charles e Harry. Em comunicado, Erdogan expressou condolências aos descendentes de armênios mortos pelo Império Otomano. A data de hoje, 24 de abril, marca os 100 anos do genocídio de armênios pelos turcos do Império Otomano. Entre 1915 e 1923, 1,5 milhão de cristãos armênios foram assassinados. A Igreja Cristã reconheceu a tragédia como o primeiro genocídio do século XX. Numa cerimônia realizada na Armênia, as vítimas foram canonizadas. Em São Paulo, descendentes homenagearam também as vítimas. No dia 24 de abril de 1915, mataram aproximadamente 150 intelectuais que viviam em Istambul. Os armênios que viviam em diferentes cidades da Turquia fossem retirados imediatamente de suas casas e organizaram caravanas, separavam os homens, as mulheres, as crianças, diziam que levariam os homens para abrir estradas, caminhos, e no fim eles acabavam matando. Existia um povo armênio dentro do território otomano e eles não estavam lá por acaso. Eu costumo muito dar o exemplo do índio. O dono dessa terra é o índio. Assim como nós éramos os donos daquelas terras onde nós fomos massacrados. Antranik, de 91 anos, e Oxin, de 79, são filhos de sobreviventes. A minha infância, a minha adolescência foi toda repleta dessas histórias de genocídio, de fulano que morreu, meu pai, meu avô paterno que se escondeu no porão da casa e de repente viu pela fresta pingar em sangue, que era o tio dele que tinha sido assassinado. Em 100 anos, a maior luta do povo armênio é conseguir o reconhecimento oficial do genocídio. Na Armênia, a Igreja Cristã realizou uma cerimônia para canonizar 1.500.000 vítimas da tragédia. Hoje, o governo do estado de São Paulo decretou o dia 24 de abril como Dia
Dia do Reconhecimento e Lembrança às vítimas do genocídio do povo armênio. Em 1985, o nome da então estação Ponte Pequena do metrô foi alterado para Armênia. A estação da linha azul fica em um dos bairros de maior concentração do povo armênio na capital. A Igreja Apostólica Armênia fica na mesma região e celebrou uma missa nesta manhã em homenagem aos mortos do genocídio. Países como França, Alemanha e Áustria reconhecem a tragédia como o primeiro genocídio do século XX. O Brasil ainda não reconhece, assim como os Estados Unidos. Se tivessem relembrado isso e reconhecido esse genocídio antes da Segunda Guerra Mundial, talvez o Holocausto não teria ocorrido e muitos outros não teriam ocorrido. Presidente Dilma Rousseff declara que a Petrobras vira uma página ao divulgar o seu balanço. Anteontem à noite, a empresa publicou seus resultados do ano passado, com um prejuízo de mais de 20 bilhões de reais. Dilma recebeu de manhã no Palácio do Planalto a presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye. Foram assinados acordos nas áreas de economia criativa, tecnologia da informação, saúde, trabalho e energia. Depois do almoço no Palácio do Itamaraty, Dilma falou sobre a Petrobras. Eu considero muito importante a aprovação do balanço, porque a Petrobras vira uma página, acerta seu passo e eu tenho certeza que a Petrobras vai dar ainda muitas alegrias para nós nos próximos meses e anos. Ao concluir e registrar o seu balanço, ela mostra também que ela superou todos os problemas de gestão ligados à questão da Lava Jato, que porventura ainda estivesse pesando justamente o fato da necessidade de você fazer o registro das perdas. Depois da divulgação dos dados de 2014, a Petrobras afirmou hoje que vai divulgar o balanço do primeiro trimestre de 2015 em maio. De acordo com a companhia, o Conselho de Administração vai se reunir em 15 de maio para analisar as demonstrações contábeis de janeiro a março. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Como a gente viu, a Petrobras publicou esta semana o seu balanço de 2014, no qual reconhece perdas de quase 51 bilhões de reais devidas à má administração e à corrupção. No fim das contas, a empresa teve prejuízo de quase 22 bilhões de reais. Publicando o balanço, a Petrobras se livra de complicações financeiras ainda maiores, que talvez obrigassem o governo a colocar dinheiro na empresa. A Petrobras ainda está na pior em termos financeiros, mas se livrou do sufoco mais imediato. Talvez por isso a presidente Dilma Rousseff tenha dito hoje que agora a Petrobras vira uma página e supera seus problemas de gestão ligados à roubança. Então fica por isso mesmo? A roubalheira, diz a Petrobras, fez a empresa perder 6 bilhões de reais. Está certo que a polícia, os procuradores e a justiça estão cuidando de processar os corruptos. Mas como foi possível que se roubasse por pelo menos 8 anos? Quem nomeou os diretores corruptos? A maioria da direção. Brotaram lá na empresa como cogumelos depois da chuva no pasto? Mais importante, a maior parte das perdas, mais de 34 bilhões de reais, foi provocada por maus negócios. É verdade que a roubança fez esses negócios ficarem ainda piores. Mas o que levou a empresa a investir demais, com projetos ruins, avacalhados e improvisados, como no caso da refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, ou no complexo petroquímico do Rio? Ninguém viu que esses projetos dificilmente vão dar retorno porque custaram caro demais? Esses investimentos foram decididos e tocados nos governos Lula e Dilma. Decisões de caráter mais político do que técnico. Também foi política e demagógica a decisão de segurar os preços dos combustíveis. Decisão que causou perdas de dezenas de bilhões de reais. Assim, a empresa ficou superendividada, paga menos impostos, afeta todos os seus fornecedores, investe menos e acaba piorando ainda mais a situação da economia. Como foi possível perder quase 51 bilhões de reais, o equivalente a 2 anos de Bolsa Família? A presidente diz apenas bola para frente, como se a lambança tivesse sido obra de forças ocultas e espíritos invisíveis do mal. Boa noite.
Uma ação entre pesquisadores de universidades do Brasil e dos Estados Unidos recupera um único registro encontrado da voz do escritor paulistano Mário de Andrade. A descoberta é anunciada no momento em que são lembrados os 70 anos da morte do poeta e romancista do modernismo. Nos traços dos cartunistas, as características inconfundíveis de um dos maiores escritores brasileiros. Os óculos com aros redondos, a calvície acentuada, o queixo proeminente e um sorriso largo. Sem falar na forma elegante de se vestir. Este é o Mário de Andrade que conhecemos. Mas como seria a voz do autor de Macunaíma? O poeta tímido não gostava de se expor e por isso os registros de sua imagem e gravações são consideradas raras. Mas graças a uma parceria entre pesquisadores das universidades brasileiras e dos Estados Unidos, quem não conviveu com o poeta, romancista e musicólogo Mário de Andrade poderá agora ouvi-lo. Nos arquivos da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, foi encontrado um arquivo de voz de Mário de Andrade, que estava guardado há 75 anos, num disco de alumínio, semelhante a este aqui. Um documento precioso, em que Mário surge cantando cantigas populares, que ele mesmo recolheu durante as suas viagens pelo país. Deus lhe pague a santa esmola, Deus o leve no andor. Estava entre os dados de pesquisa do linguista Lorenzo Dow Turner, um afro-americano que estudava a influência de culturas africanas nas Américas. Flávia Toni, professora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, explica que na gravação feita em 1940, no Rio de Janeiro, cantam também a escritora Raquel de Queiroz e Mari Pedrosa, mulher do crítico Mário Pedrosa. A minha mãe mandou me chamar pra cantar com Isaías, pra cantar com Isaías. Além de conversas dos três sobre as melodias cantadas. Eu gravei uma canção de mendigo colhida por mim mesmo na zona de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Os mendigos no Brasil costumam sempre pedir esmolas cantando, principalmente pelo interior. A descoberta foi anunciada pelo Instituto de Estudos Brasileiros no momento em que se completam 70 anos da morte do escritor e se comemoram os 90 anos da Biblioteca Mário de Andrade, na capital paulista, uma das mais importantes do país. Ele reforçou essa ideia de uma biblioteca pública acessível, né, à população. O Mário não fazia muita distinção entre o erudito e o popular, ele achava isso uma bobagem, né? Mas ele achava importante que o brasileiro tivesse conhecimento da cultura brasileira. Vamos ao comentário de cultura com o César Job. O diretor britânico Peter Brook é uma lenda viva do teatro. Aos 90 anos, ele não para de produzir. E, por sorte nossa, gosta de trazer seus espetáculos ao Brasil. Dessa vez, ele apresenta o Terno, sua mais recente montagem, criada a partir do conto do escritor sul-africano Can Themba. A peça está em cartaz no Teatro Paulo Altran. Em cena, os atores Charis Adams Burnett, Jarrett McNeil e Eri Nzaramba. A história gira em torno de um terno abandonado por um amante em fuga depois do flagra. Para castigar a esposa, o marido a faz tratar o terno como se fosse um convidado de honra, para que sempre se lembre de seu adultério. A peça é em inglês e tem legendas em português. Outra dica dos palcos é Visitando o Sr. Grimm. A montagem, que foi estrelada por Cássio Scapim e Paulo Altran há 15 anos, volta ao cartaz agora com Sérgio Mamberti e Ricardo Gelli, dirigidos pelo próprio Scapim. O espetáculo está em cartaz no Teatro Jaraguá e conta a história do convívio forçado entre um velho e solitário judeu ortodoxo e um jovem executivo. E a companhia Os Barulhentos traz pela primeira vez ao Brasil uma coletânea de 15 peças curtas do romeno Matei Wisniewski,
com a montagem Aqui Estamos, com milhares de cães vindos do mar, em cartaz no alternativo Espaço Elevador, na Bela Vista. A direção é de Rodrigo Espina, que comanda o elenco numa incursão por questões atuais como a solidão e a falta de comunicação entre as pessoas. No Teatro Municipal, hoje à noite é de ópera, com a encenação de Um Homem Só, de Camargo Guarnieri, e Aina da Mar, do argentino Osvaldo Golijov. A direção cênica é de Caetano Vilela e regência do chileno-suíço Rodolfo Fischer. No elenco, destaque para o elogiado barítono brasileiro Rodrigo Esteves. Mais 4 récitas até o dia 30. Boa noite. A literatura infantil da escritora Ruth Rocha está na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe hoje a escritora Ruth Rocha, que já iniciou a celebração dos seus 50 anos na literatura infantil. A educadora Ruth Rocha é autora de mais de 200 livros para crianças, onde, entre irreverência e independência, imaginação e realidade, sempre com um refinado senso de humor, instiga a curiosidade, diverte, transmite valores humanos e ensina a criança a questionar. Ruth, eu agradeço muito a sua presença hoje aqui, nessa época de celebração na sua vida. E pensei muito nesse tempo todo que você vem escrevendo, todos esses livros. Eu tenho muitos deles lá em casa, tenho o maior orgulho, vários, com uma dedicatória sua. Mas, vendo o processo de mudança da sociedade, nesse período de 50 anos. E na velocidade dessa mudança, principalmente depois da tecnologia da informação, ficou mais difícil escrever nos tempos atuais, com as crianças conectadas desde o primeiro ano de vida? Eu acho que ficou, sim. Eu acho que ficou mais difícil e eu acho que os tempos estão tão estranhos, você não acha? Eu acho o mundo tão estranho, eu acho tudo tão estranho, eu acho que os valores que a gente cultivou a vida inteira, as coisas que a gente acreditou a vida inteira, estão se desmanchando, parece que estão virando do avesso. E eu fico achando que ficou mais difícil realmente. Eu, por exemplo, que sempre escrevi sobre o poder, sobre política, eu escrevi muito para crianças sobre política, eu hoje não tenho vontade de escrever, porque eu acho a realidade tão difícil de abordar. Eu acho a realidade atual muito estranha, tudo muito difícil. Quer dizer, a roubalheira não inspira, né, Ruth? Não, nada. Não inspira. Não inspira, não. Que coisa. E eu acho que eu sempre escrevi bastante sobre a realidade. E a realidade parece que é difícil de abordar. Eu não sei muito por onde entrar, o que é que eu quero dizer para as crianças nesse momento. Eu não sei o que eu quero dizer. Porque eu sempre escrevi baseada na esperança. Eu sempre achei que a literatura para criança tem que ser esperançosa. Porque eu não posso fazer uma história para crianças que acabe com uma depressão. Eu tenho que escrever, sempre me perguntaram, mas você sempre tem final feliz? E eu dizia, tenho final feliz porque eu acho que a criança tem que ter esperança. E hoje eu não vejo onde está a esperança. Eu acho difícil escrever sobre o poder, eu não tenho escrito nada sobre isso. Agora, Ruth, nós estamos falando dos tempos atuais e você sempre contextualizou, né? A realidade em que a criança vive nas suas histórias. Fosse qual fosse o assunto, você levava a criança a uma identificação também com o momento em que ela vivia, o que estava acontecendo no mundo dela. Mas, ao tomar posse nesse segundo mandato, a presidente Dilma, ela disse que o lema do governo dela seria Brasil, Pátria Educadora. Quem sabe como é que você entendeu essa expressão da presidente? Quem sabe ainda vai ser, porque até agora não foi. Eu tenho esperança, eu sempre tenho esperança. Esperança que os governantes de qualquer partido tenham esse empenho em educar, porque sem educação o resultado que está dando não é bom.
Bom, você chamou muita atenção, né, para isso, que você sempre teve a esperança, você sempre foi otimista, é uma marca, são suas marcas, né? Otimismo, esperança. E de fato, do ponto de vista objetivo, com um lema ambicioso como esse, Brasil, Pátria Educadora, logo depois foi anunciado um corte profundo nos gastos públicos e dentre eles a educação. Verdade. Muito dinheiro, imagina, 6 bilhões de reais cortados da educação no Brasil. Que já é pobre, Você fica apreensivo olhando para o futuro? Fico muito apreensivo. Eu acho que nós estamos precisando de uma revolução. Agora, eu não sei que revolução é essa. Eu não sei dizer para que lado a gente precisava se voltar para ter essa realidade mais promissora, né? Para as crianças, porque a realidade não está promissora, né? Agora, Ruth, falando na realidade, nós temos projetos lá também, falando em coisas que afetam a vida das crianças, como as próprias pesquisas mostram, o futuro, criança é futuro, então que atinge em cheio a perspectiva de futuro. Aquele projeto da redução do limite de idade para a maioridade penal para a idade de 16 anos. Como é que você vê isso? Em primeiro lugar, porque eu ainda acho que menino de 16 anos tem 16 anos. Agora, Ruth. Em segundo lugar, porque as nossas cadeias são uma vergonha. Não reeducam. Quer dizer, botar esses meninos todos numa cadeia de adulto é o fim do mundo. A última questão, rapidíssima. 50 anos escrevendo, produzindo, atuando, passando valores. Você tem um irrealizado, olhando para o futuro, você acalenta qual sonho? Você sabe que eu não tenho muitos sonhos. Eu acho que eu estou muito satisfeita na minha vida. A gente tem os amores, que os meus foram maravilhosos. Minha família, meu marido, minha filha, meus netos, meus sobrinhos, meus irmãos, tudo maravilhoso. E tem os trabalhos. Meus trabalhos foram maravilhosos. Eu tive um reconhecimento em vida, o que é uma coisa muito boa, né? Opa. E eu, então, sou uma pessoa satisfeita. Que bom, Ruth, ouvir isso. E reconhecimento merecidíssimo. Foi conquista. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. A seguir, as notícias de Palmeiras e Santos que disputam no fim de semana o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. E a polícia italiana prende 18 suspeitos de ligação com Al-Qaeda. Eles estariam planejando um ataque contra o Vaticano. Quando a Chevrolet abre os portões da fábrica, você sempre pode mais. Feirão na fábrica da GM. Aqui você compra os melhores carros direto do pátio e com as ofertas de feirão. E o melhor, com taxa zero em 24 vezes e preço de nota fiscal de fábrica. Onix em 24 vezes sem juros e preço de nota fiscal de fábrica. Prisma também em 24 vezes sem juros com preço de nota fiscal de fábrica. Feirão na fábrica da GM. É só nesse sábado e domingo. O que é melhor para você? Imóvel novo, usado ou na planta? Ou do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal? O Feirão Caixa chegou na sua região com ofertas especiais. Em São Paulo, de 24 a 26 de abril, no pavilhão de exposições do IMB. O que há de melhor para você, com até 35 anos para pagar. E as melhores taxas. Feirão Caixa da Casa Própria, o melhor para você. Vem! Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse o nosso site.
E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Começa neste fim de semana a decisão do Campeonato Paulista, frente a frente Palmeiras e Santos, hein, Celso? Pois é, Gamberini, o primeiro jogo acontece domingo, 4 da tarde, no Allianz Parque. O técnico Oswaldo Oliveira faz mistério em relação ao time que começa o jogo contra o Santos, um rival que conta com muitos amigos do treinador. Campo da academia completamente vazio, deserto. Esta foi a imagem quando a imprensa foi autorizada a entrar no CT do Palmeiras. O treino desta manhã foi secreto e na entrevista coletiva, Oswaldo de Oliveira aumentou o mistério. Olha só a resposta dele à pergunta sobre a escalação para a primeira partida da final. O que você pode nos passar inicialmente desse Palmeiras que inicia essa caminhada aí em 2 jogos, 180 minutos e o primeiro deles em casa? Obrigado. Nada. Ou quase nada. Fernando Praz vai começar o jogo. Só isso. Se não quis falar muito sobre o Palmeiras, Oswaldo de Oliveira não se omitiu quando foi perguntado a respeito do Santos. Clube que ele dirigiu durante 9 meses no ano passado. Eu adoro o Santos. Adoro a cidade de Santos. Sempre passei lá 3 vezes, um prazer muito grande de conviver lá. Tenho amigos que estão a semana inteira me ligando. No outro banco de reservas da decisão estará Marcelo Fernandes, que foi assistente de Oswaldo no Santos e se transformou em grande amigo do treinador. É muito legal ver o Marcelo. O Marcelo é uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente e ficou parceirão mesmo, a gente saía junto. Se por acaso o Palmeiras não ganhar o título, perder para o Santos, dirigido pelo Marcelo, não vai ser tão ruim. Simpático, Oswaldo, mas falamos do Palmeiras, cadê o Santos? O Santos tem os seus problemas também, o Palmeiras tem como principal problema o Valdívia. Ninguém sabe ao certo se a contusão existe mesmo, se é jogo. O Oswaldo foi misterioso, né? Disse apenas que só o Fernando Praz é confirmado, mas o Valdívia parece estar confundido. E o Santos, o Robinho está com problema. E é algo sério porque o Robinho é um dos principais jogadores desse time, uma das principais referências de ataque. Qual o problema dele? É um problema na coxa, um edema na coxa. Mas deve ir para o jogo, mas não vai estar 100%. Se você me perguntar quem faz mais falta, o Valdívia para o Palmeiras ou o Robinho para o Santos? Certamente o Robinho. Certamente o Robinho para o Santos, mas deve ir para o jogo sim. Apesar dos problemas, apesar das dores, é decisão de campeonato. É hora de dar aquela dose a mais. Tomara que vá. A expectativa de 2 grandes jogos. Existe um equilíbrio muito grande. O Palmeiras faz a primeira partida em casa e o Santos tem a chance de decidir na Vila Belmiro. Mas acredito em jogos de muitos gols, inclusive. E na Europa já tem já se sabe quem vai jogar semifinais, não é isso? Sim, estão definidos os semifinalistas da UEFA Champions League. No sorteio de hoje, podemos dizer que o Real Madrid talvez tenha levado melhor sorte. A sede da FIFA em Nyon, na Suíça, foi o palco do sorteio das semifinais da Champions League. O Barcelona enfrenta o Bayern de Munique com a decisão da vaga na Allianz Arena. A Juventus pega o Real Madrid fazendo o segundo jogo no Santiago Bernabéu. E a repercussão do sorteio foi o assunto na coletiva do técnico Luis Henrique em Barcelona. Ele falou bastante sobre o confronto com o Bayern, mas a melhor parte da entrevista foi quando ele respondeu se tinha medo de enfrentar o time alemão. Luis Henrique foi preciso na resposta. Eu sempre penso, quando há um sorteio desse tipo, seja em qualquer competição, na pouca sorte que as equipes têm ao verem que vão enfrentar o Barça. Se sou técnico do outro time e isso acontece comigo, a única coisa que penso é que estou perdido, completou Luis Henrique. Sou o treinador de qualquer equipo e tenho que jogar contra este Barça. Celso, quem ganha, Bayern ou Barça? Podia ser os dois, né? Podia ser a final da UEFA Champions League. De qualquer forma, daqueles jogos... Pode dar essa final? Não, que eles se enfrentam agora na semifinal, né? Tá. Então o Real Madrid provavelmente passa pela Juventus e aí ou Bayern ou Barcelona. Já imaginou uma final de Liga dos Campeões da Europa? Real e Barcelona? Agora, Bayern e Barcelona é jogo para não passar o tempo. Pode durar um dia inteiro. Obrigado, Celso. Estela, para você também. Bom fim de semana. Obrigado. Estela. Polícia italiana prende 18 pessoas suspeitas de ligação com a rede Al-Qaeda. Eles teriam planejado um ataque contra o Vaticano.
Os suspeitos são todos paquistaneses e afegãos e foram detidos em várias regiões da Itália. Segundo a polícia, 2 deles teriam feito parte do grupo que protegeu Osama Bin Laden no Paquistão. O grupo estaria planejando ataques no Paquistão e no Afeganistão, mas escutas telefônicas indicaram que o Vaticano também era alvo. Nas conversas gravadas, eles falam de guerra santa na Itália e teriam se referido ao Papa. A crise dos imigrantes africanos na Europa. O tunisiano, acusado de ser o capitão do navio que naufragou no sábado passado, é levado ao tribunal e vai ser mantido preso. Mohamed Ali Malek, de 27 anos, negou que estivesse no comando do barco superlotado que virou com centenas de imigrantes trancados em compartimentos de carga. Ele disse que é um imigrante como todos os outros e pagou a passagem para ir no barco. O sírio Mahmoud Bikit, de 25 anos, acusado de ser o seu assistente, também nega ser membro da tripulação. A audiência de hoje foi preliminar e os 2 vão ser mantidos presos. Mais de 900 pessoas morreram no acidente, apenas 28 sobreviveram. Mais 84 africanos desembarcaram no porto italiano de Catânia. O grupo foi resgatado na costa da Líbia. Em entrevista à rede americana CNN, o chefe do exército da Líbia rejeitou a possibilidade de cooperar com qualquer intervenção militar da União Europeia para conter o fluxo de imigrantes ilegais. A União Europeia estuda formas de identificar e destruir os barcos que transportam os imigrantes antes que eles saiam da África. E o Jornal da Gazeta desta sexta-feira termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouquinho no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Outras notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite e bom fim de semana. Isso aí, eu volto daqui a pouco no Jornal das 10, eu te espero. Uma boa noite, até lá. Confira uma entrevista com a atriz Maria Bia no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.